Como reza a lenda, quem procura acha. Mas será que o problema não está necessariamente no que você tem achado, mas no que você tem procurado? Será que a vida tá tão ruim assim? Será que a sua vida tá tão ruim assim? Ou você tá viciada, tá viciado em buscar motivos para se sentir mal? A mente, ela não é neutra, ela é como se fosse um sistema de busca, ela acaba amplificando todas as coisas que a gente começa a olhar demais e os estímulos que a gente começa a procurar. Então, se você procura por traição, você começa a observar alguns sinais que antes eram inexistentes e muito irrelacionáveis, e você começa a articular isso como se fossem motivos. Se você está procurando doença, você começa a achar sintomas que antes você nem notava que pudessem existir em você. É como se você começasse a inventar sintomas ou a perceber coisas um pouco irregulares que antes passavam desapercebidos, mas agora você está procurando uma doença e aquilo fica muito mais evidente. Se você ficar procurando injustiça, sobretudo neste país, né, no nosso país, no Brasil, você vai achar injustiça por um dia todo e olhe lá, porque vai faltar tempo. Então você começa a notar que o mundo todo é injusto, que todas as transações, interações, elas são injustas também. E é aqui que eu preciso que você entenda, existe um ganho secundário no sofrimento, o que parece meio estranho, mas é verdade. E quais são eles? A primeira coisa é o senso de pertencimento, aquela sensação de que você não é o único que está sofrendo. Já viu quando a gente se encontra e daí, principalmente nos dias atuais, aquela disputa de quem tá sofrendo mais, de quem tá mais cansado, exausto, de qual trabalho é pior, de qual conta bancária tá mais complicada e zoada, enfim. Quer dizer, eu não sou o único, né? Tá difícil para todo mundo tá no mesmo barco. Então esse senso de pertencimento é um ganho psicológico aqui secundário que o sofrimento acaba te dando. Outro ganho secundário é o senso de identidade. Nossa, eu sou ansioso, eu sou ansiosa. Nossa, porque eu sou assim mesmo. Nossa, minha vida é difícil mesmo, eu sou azarada. Então perceba que um sentimento, uma emoção, um estado, não necessariamente um lugar de permanência, passa a ser um rótulo de identidade, como quem diz, isto é meu, eu sou isso. E um último ganho secundário que eu percebo assim muito intenso também em relação ao sofrimento é a isenção de responsabilidade. Então, nossa, eu estou meio alheio a essa situação porque afinal de contas eu sofro, porque afinal de contas tudo é muito difícil, porque afinal de contas olha a situação política do país, econômica do país, porque afinal de contas olha o meu emprego, olha o meu patrão, olha a família que eu tenho, olha o relacionamento, olha o casamento, olha a quantidade de tarefas que eu tenho que dar conta, olha a minha casa, olha a minha realidade. Então percebe que essa isenção de responsabilidade também acaba sendo um ganho assim secundário psicológico muito grande, preocupante e perigoso em relação ao sofrimento. E aí tem um outro lance aqui muito doido. Eu sempre costumo perguntar para os meus pacientes assim, se a gente tirar de você o rótulo de ansiosa, de ansioso, já que é uma das demandas que eu sou especialista, né, nessa área e eu mais atendo aqui. Se eu pergunto para o paciente isso, a gente tira o rótulo, você não é mais ansiosa, você não é mais ansioso, o que é que sobra para você? No seu dia não tem mais ansiedade, então pensa um dia sem ansiedade, ou se a ansiedade não é um problema para você, mas ultimamente o vazio, a tristeza, o desânimo, a procrastinação, enfim. Se você retira, né, esse fator psicológico, emocional ou comportamental que hoje te faz sofrer, o que que sobra? Geralmente sobra um vazio, até mesmo uma certa inquietação, mais ou menos do tipo, que coisa louca, como assim eu tô ansiosa hoje? Como assim hoje eu não procrastinei? Como assim hoje eu tô me sentindo muito bem? Opa, coisa ruim há de vir. Esse negócio tá meio esquisito, então não é incomum que isso aconteça. E aí tem um outro ponto que eu queria colocar aqui que é muito importante, pessoal. Esse negócio de ficar fazendo chacota consigo mesmo, né? Se autodepreciando, fazendo meme consigo mesmo, achando legal, né? Como se fosse um negócio cool, assim, interessante. Primeiro começa nessa ideia do meme, né? De ficar se auto-chacotando e boicotando em relação a essa questão dos transtornos mentais ou do seu sofrimento, seja ele qual for. Mas é do tipo, a minha cabeça tá meio ruinzinha mesmo. É coisa, eu sou louca mesmo, é loucura da minha cabeça. Eu sou TDAH mesmo. Tá todo mundo surtando mesmo. Já tô de mal a pior mesmo, né? E daí? Isso não é nem de longe autoconsciência, isso é muito mais uma acomodação emocional. E quando você ri da sua própria desgraça, o que vai acontecendo? Você vai normalizando essa parada, você perpetua esse sintoma ou esse estado, esse comportamento, e logicamente você se coloca num estado de paralisia, de desamparo, de não necessidade de levantar, de lutar, de mudar, de interromper, de realmente galgar outros caminhos, alçar outros voos. E aí, lógico, os transtornos mentais começam a virar uma espécie até de idolatria, o que é muito doido. Eu fico bem cabreira, assim, bem preocupada com isso, porque isso é muito doido, né, gente? Como é que, há um tempo atrás, perceba como a sociedade, ela vai permeando nesses extremos, né, nessas polarizações muito extremas realmente lá atrás, era um negócio assim muito difícil você verbalizar, você assumir que você tinha um transtorno mental, era vergonhoso, era um tabu gigantesco, as famílias escondiam isso, mas enfim, lá atrás era bem difícil essa questão, mas agora, indo para um outro extremo, pro outro lado da ponta completamente diferente, me parece até muito interessante, até meio que bonito, meio glamuroso, né, meio cool, como eu falei, ter um transtorno, ter um diagnóstico mental para poder chamar de meu, porque assim eu estou dentro, estou pertencendo à maior parte das pessoas, afinal de contas, imagina, você não tem TDAH, todo mundo tem, você não tem ansiedade, você não tem TAG,
Como assim? Você não tem nada de dislexia, você não tem nada. Você tem que ter algum negocinho pra chamar de seu, né? Então, como eu falei, uma espécie de romantização, de glamorização. Nomear diagnóstico, eu tô falando que eles não existem, óbvio que sim. Nomear ajuda, mas se render ao diagnóstico, não. Muito menos se apaixonar pelo diagnóstico, como se isso fosse muito nobre. Isso não é nobre. Diagnóstico é pra ser tratado, ponto final. Lá no começo do vídeo eu falei, será que você não tá procurando só coisa ruim? Daí quem procura acha? De repente você fica o tempo todo reclamando, né? Clamando novamente, verbalizando, e não só às vezes verbalmente, mas pensando, né? Estando nesse mood interno, mental, de que o mundo é muito ruim, as coisas são muito difíceis, o país vai de mal a pior, nada faz sentido, nada vale a pena, ai nossa, que coisa, que saco, tudo é muito demorado, tudo é muito complicado, a minha vida não anda, as pessoas são sem noção. Se você vive nesse mood, nesse modus operandi, o que eu preciso te dizer? Primeira coisa, o mundo ele não é tão ruim quanto você acha, quanto você pensa. Você tá vendo esse mundo muito ruim porque você treinou uma faceta, né? Uma espécie de lente para enxergar justamente isso. Tudo que você vai focar vai expandir. É óbvio que eu não tô aqui para dizer que o mundo não anda meio doido mesmo, né? O poste mediando no cachorro, um monte de coisa acontecendo, um caos em certa medida, mas a ordem está aí, né? Vejamos, olhemos para isso, olhemos para a realidade. Caso a ordem não existisse, inclusive não fosse soberana, não se sobressaísse, nós não estaríamos aqui agora conversando, você não estaria vendo esse vídeo, você não estaria vivo. Enfim, as coisas não estariam no lugar, mesmo em meio a tanta desordem, a tanto problema, a tanta violência, etc e tal. Existe muita benevolência, existe algo maior, muito maior que nós, que nos transcende, que ordena todas as coisas, o cosmos inteiro, a natureza, a nossa vida, a possibilidade do respiro, enfim, tudo que a gente faz. Mas a questão é, e se o mundo fosse completamente, totalmente caos, somente caos? Se o mundo realmente fosse muito ruim, esse desastre completo e absoluto que às vezes a sua cabeça está pintando, a pergunta que eu quero te fazer, ela é muito sincera, é assim, e daí? O fato do mundo ser imperfeito te autoriza a desistir da sua responsabilidade pessoal? Com certeza não, porque as coisas que dependem só de você e não das circunstâncias externas do nosso mundo atual, do nosso país, do seu estado, da sua família, do seu trabalho, mas tem muita coisa que depende só de você. Se isentar, né, e simplesmente se ver alheio a essas coisas que dependem só de você, não faz de você um pobre coitado, uma pobre coitada que é brasileira, né, e que infelizmente precisa viver em meio ao caos, ao lamaçal que é o Brasil, que é o sistema econômico, que é o mercado de trabalho, que é a educação brasileira, que é, enfim, é complicado, eu sei que existem muitos desafios para nós, é por isso que a gente precisa se munir de conhecimento, de vida espiritual, de vida interior, de vida intelectual, de saúde, para a gente conseguir vencer essas questões. Agora, isso não te autoriza a se isentar da sua responsabilidade pessoal, porque a decadência externa não justifica a decadência interna. Então, para fechar, o que eu quero que você responda para você mesmo é assim, o que você está procurando? O que você está procurando todo dia? Você está procurando gente para poder xingar no trânsito? Você está procurando provas de que não dá mesmo, de que não vale a pena, de que já é tarde demais, de que a chance já passou, de que para mim isso aí não faz sentido porque eu não dou conta? Motivos para não tentar? Ah, mas sabe o que é? A frase começou assim, já ligue aí um botão, um alarme disparando muito grande para você, tá? Ai, mas é que para mim é mais difícil. Ai, mas é que tá chovendo. Ai, mas é que eu ganho pouco. Ai, mas é que meu chefe é muito mal. Ai, mas é que minha família é tóxica. Ai, mas é que eu não consigo. Ai, mas é que é muito tarde. Ai, mas aqui tá calor. Cuidado com esse mais aqui, né? O que você está procurando? Você está procurando justamente esses mecanismos, esses vícios e padrões mentais que te impedem de agir? Porque se você está procurando, você vai achar. O que mais que você está procurando? Conteúdos que reforçam medo, desesperança, raiva, cinismo. Procura desgraça, vive a desgraça. Mesmo quando a vida é boa, mesmo quando a vida pode ser boa, a partir do olhar que você pode treinar. Então o negócio é o seguinte, pessoal, aqui não é positividade tóxica, não é olhar e achar que é o jardim do Éden, que tudo é lindo, maravilhoso, o tudo é cor-de-rosa, vamos fechar os olhos aqui até com um mecanismo infantil de negação da realidade, não é isso. Mas é escolher conscientemente onde você coloca a sua atenção, onde você coloca o seu foco, a sua expansão. Então observa o que você anda consumindo, observa o que você anda procurando, onde o seu olho vai se fixando. Quando eu digo olho, é inclusive movimento mental, psíquico. O que você acorda já pensando? Quais são as primeiras lamúrias e reclamações que você já se inclina no início do dia ou no final, no meio dele, seja lá o que for? Preste atenção nisso. Talvez você não precise de mais respostas, não. Você está precisando mudar a pergunta. Você está precisando mudar o lugar em que você está procurando, o que você está procurando, como eu falei. O mundo ele pode até ter uma grande parte de dificuldade, de caos, de desordem, como a gente falou. Mas se você transformar isso numa desculpa para desistir de você mesmo, da sua família, das próximas gerações, da humanidade, da evolução, aí o problema não é do mundo. Aí é escolha. Aí o problema é seu, é meu. Prazer, meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga clínica, 100% online. É um prazer estar aqui falando com você. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever aqui neste canal. Deixe seu comentário, eu quero saber o que você pensa sobre o assunto. E tudo que você precisa para me conhecer um pouquinho melhor, rede social, formulário para terapia online, tá aqui nos links da descrição desse vídeo. Fique com Deus e até a próxima.